E teve aqui um vídeo de resumo do debate, mas daqui a pouco eu vou deixar o debate correndo e vou fazer alguns comentários com vocês aqui para todo mundo poder acompanhar. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, que é bastante importante aqui essa live, gente. Deixa eu voltar aqui. Olha lá o resumo de tudo o que aconteceu lá no debate. Deixa eu botar aqui grandão, porque esse aqui pode. Acho que não pode não por causa da música. Gente, eu vou deixar rodando aqui um pouquinho do debate para vocês acompanharem e a gente vai fazer um react aqui juntos. Obrigado, Sandra Araújo. Amigos, vamos fortalecer o canal. Façam como ela. Pinguem pequenos superchats que já ajuda bastante aqui. Eu vou deixar o debate rolando aqui, mas vai ser sem imagem para a gente não ter problemas aqui na nossa live. Vocês vão ouvir um pouco comigo e eu vou fazer comentários aqui em cima de alguns pontos do debate. Vamos lá. Esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia. Sabidamente, uma pessoa queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse... Bolsonaro está falando nesse trecho do debate sobre o orçamento secreto, tá, gente? A gente só não está exibindo a imagem porque eu estou pegando direto a transmissão oficial. Então vocês vão ouvir o que ele falou e a gente vai comentar a respeito, assim como o próprio comentário do Lula. Vamos lá. De verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos, eu faria melhor uso dele. Pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, Jesus, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Por favor, candidato Lula, 1 minuto e meio. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República... Os dois estão respondendo ao Josias de Souza, tá, gente? Vamos lá. Quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. É exatamente com as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você se fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto na prefeitura do PT foi... A ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento, o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Obrigada, candidatos. E assim chegamos ao final de mais este bloco. Esse foi o final de um bloco de perguntas dos jornalistas. Vamos adiantar um pouco, foi bastante importante. Vocês veem a diferença do Lula em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro joga a responsabilidade do orçamento secreto no colo do Rodrigo Maia, enquanto o Lula defende um orçamento público, um orçamento participativo, em que a população possa fiscalizar esse tipo de atuação. Vamos aqui para outro bloco com outras perguntas. Vamos lá. Educação. Durante a pandemia... Pergunta do jornalista Taiguara Ribeiro, da Folha de São Paulo. Alunos de escolas públicas enfrentaram uma média de 287 dias sem escola. Além disso, essa falta de escola causou um prejuízo no aprendizado e também aumentou a desigualdade entre crianças negras e brancas, ricas e pobres. O que de concreto, caso os senhores sejam eleitos, vocês farão para recuperar essa defasagem educacional? Pela ordem sorteada, o primeiro a responder é o candidato Lula. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu tenho dito há 3 meses que a primeira reunião que eu quero fazer na primeira semana de janeiro
são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos a responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. A diferença de um candidato que de fato está preocupado com a educação e que não quer criar atrito com os governadores. O Bolsonaro passou a pandemia do novo coronavírus culpando os governadores por eles fazerem o correto isolamento social e o uso de máscaras. Essa fala do Lula é muito boa. Prioridade na educação e prioridade no diálogo entre os estados, justamente para se recuperar o Brasil dessa crise econômica, política e social. Daniel de Lourenço Ferreira, bom dia. Não assisti o debate inteiro porque esse assunto tem me deixado muito ansioso, mas foi assustador no final ver tanto de gente gritando mito aqui em São Paulo. Pois é, Daniel, é terrível mesmo. Luiz Matos, muito obrigado pelo seu sticker. Vamos lá, gente, vamos pingando superchats, que é necessário aí para a gente manter a nossa folha democrata. Temos muitos vídeos que estão viralizando, tem muito conteúdo bacana para vocês acompanharem por aqui. Vamos ver qual que foi a resposta do Bolsonaro para essa questão da defasagem de jovens na educação com a crise econômica e a pandemia. Candidato Jair Bolsonaro, sua vez de responder, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular. Esse Grafogame é um software finlandês que o Bolsonaro gastou R$100 mil de licença, sendo que há 300 estúdios de desenvolvimento de games aqui no Brasil que ele poderia fazer por um preço mais barato e um programa muito mais abrangente. O Bolsonaro quer depositar a educação do país num jogo importado sem a devida supervisão dos educadores. Eu fiz uma reportagem para o site Intercept Brasil sobre a rede de educação à distância que determinados governos alinhados com o governo federal tentaram fazer no Brasil, e os alunos não tinham sequer um sistema de internet correto e tinham inclusive conteúdo pornográfico dentro desses programas do governo Bolsonaro. É a mesma empresa responsável pela TV Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro aposta na internet, não tem plano para a internet. Por isso que ele fica falando de grafogame, por isso que ele fica falando de besteiradas, ao invés de se preocupar com uma educação que utilize tanto o ensino presencial, a expertise dos professores, quanto os recursos tecnológicos. Vamos continuar ouvindo. Se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. A alfabetização em 6 meses não é efetiva, ao contrário do que o Bolsonaro fala. O que eu estou fazendo aqui, gente, é o que a Bandeirantes não fez ontem. Eu estou fazendo fact-check em cima
das devidas falas desse vagabundo. A gente precisa pegar tudo que ele fala e traduzir para vocês as mentiras que são colocadas. Nenhuma criança é alfabetizada em 6 meses de uma maneira efetiva, ainda mais usando um software importado e que não tem o devido preparo dos professores, como é o Grafogame. Vamos seguindo. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o FIES técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. O governo do presidente Lula foi o governo que mais criou universidades federais e públicas, ao contrário do governo desse vagabundo que acabou de falar.